Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje um trecho da lei que alterou a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a energia elétrica. Na prática, a decisão de Fux, que ainda será analisada pelos demais ministros do STF, permite que os estados voltem a cobrar as tarifas correspondentes aos custos de transmissão e distribuição. Essas tarifas são chamadas de TUST e TUSD. E a mudança imposta na lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro representaria uma queda de arrecadação aos estados. O cálculo é que a redução seria de cerca de 16 bilhões de reais por semestre. O governo federal realiza uma revisão dos cadastros do Bolsa Família. Mais de 2 milhões de benefícios podem estar sendo pagos de forma irregular. Em visita à cozinha comunitária no Sol Nascente, no Distrito Federal, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que há indícios de que 2,5 milhões de pessoas estão recebendo o Bolsa Família de forma irregular. Segundo o ministro, os cadastros do programa já estão passando por uma revisão. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado para o programa social. De acordo com a portaria publicada, o limite de desconto vai ser de no máximo 5% do valor do benefício, que pode ser dividido em até 6 parcelas. Wellington Dias ainda destacou o caráter emergencial do Bolsa Família e disse que o governo vai desenvolver programas para que as pessoas consigam melhorar a renda sem a necessidade do auxílio. O programa de transferência de renda atende 21.900.000 famílias. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. A Justiça liberou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, da prisão domiciliar. Com a decisão, agora valem as medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão do passaporte. A partir da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, que liberou Cabral da prisão domiciliar, o ex-governador agora pode circular com o uso de tornozeleira eletrônica. Uma outra medida cautelar, que vai substituir a prisão domiciliar, é a apreensão do passaporte do condenado da Justiça. Cabral teve penas somadas que ultrapassaram 390 anos em várias condenações da Operação Lava Jato. O ex-governador precisa agora aguardar a conclusão do julgamento de seus recursos em liberdade. A defesa dele diz que celebra o reconhecimento pela Justiça da ausência de motivos da prisão de Sérgio Cabral. O ex-governador estava preso desde 2016, quando foi acusado de receber propina para beneficiar empresários em obras como a reforma do Maracanã e o PAC das Favelas. Cabral responde a mais de 20 processos e era o único político de peso denunciado na Operação Lava Jato, que continuava preso. E vamos falar agora sobre a tragédia na Turquia. Após mais de 100 horas debaixo dos escombros de uma casa na cidade turca de Kirikan, uma mulher de 40 anos foi resgatada hoje por equipes de emergência alemãs. Na cidade turca, o presidente do país admitiu falhas no resgate às vítimas do terremoto. De acordo com a ONG ISAR, sigla para Busca e Resgate Internacional em tradução livre, foram mais de 50 horas para abrir caminho e alcançar a mulher, em um trabalho milimétrico com martelos para quebrar pedras.
A organização afirmou que a resgatada está em condição estável e foi atendida imediatamente pela equipe médica. A fonte destacou que a mulher ficou deitada de bruços por muito tempo, próxima de familiares mortos. Um porta-voz afirmou que a operação foi única e que nunca antes um contato tão prolongado foi mantido com uma pessoa soterrada. Mais de 90% dos sobreviventes de terremotos são resgatados nos 3 dias seguintes à catástrofe. Mas o tempo pode variar em função das condições meteorológicas e da frequência dos tremores secundários. Mais de 22.300 pessoas morreram por conta do tremor de 7,8 graus que atingiu Síria e Turquia na madrugada de segunda-feira. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan admitiu pela primeira vez nesta sexta-feira que os trabalhos de resgate às vítimas foram menos eficientes do que o governo esperava. Infelizmente, nosso trabalho foi muito difícil, pois o efeito devastador do terremoto se espalhou para 10 províncias e uma área de 500 quilômetros. O presidente é criticado pelo envio de um número insuficiente de equipes de resgate e de pouca ajuda humanitária após o maior desastre que o país enfrenta em quase um século. Na Síria, o presidente Bashar al-Assad visitou as vítimas do terremoto em Alepo, a segunda maior cidade do país, acompanhado da primeira-dama. O presidente sírio espera que a tragédia seja uma saída para o isolamento diplomático que o país vive desde o início da Guerra Civil em 2011. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia lançou novos ataques hoje contra diversas cidades, incluindo Zaporísia, no sudeste do país. Autoridades ucranianas informaram que em apenas uma hora a região foi atingida por 17 mísseis. Além de Zaporísia, autoridades ucranianas informaram que foram registrados ataques às infraestruturas de abastecimento em Kharkiv e Luhansk. Informações sobre gravidades das vítimas e o tamanho da destruição das centrais ainda não foram divulgadas. De acordo com o prefeito interino de Zaporísia, Anatoly Kurtev, em menos de uma hora, 17 mísseis foram lançados contra a região. A operadora de energia estatal disse que instalações de alta tensão em todo o sudeste foram atingidas e o fornecimento de eletricidade foi interrompido. Sirenes de ataques aéreos foram acionadas em todo o país, incluindo na capital, logo no início da manhã. E autoridades locais pediram para que a população se abrigasse em lugares seguros. Um porta-voz da Força Aérea Ucraniana afirmou que os equipamentos de defesa aérea chegaram a derrubar 5 drones, mas que pelo menos 35 mísseis que foram lançados contra Kharkiv, Luhansk e Zaporísia não puderam ser abatidos. Nos últimos meses, a Rússia tem atacado as infraestruturas civis longe das linhas de frente, deixando milhões de ucranianos nas principais cidades sem energia, aquecimento ou água. Autoridades locais disseram que estão esperando uma grande ofensiva da Rússia no final de fevereiro, quando o conflito completará um ano. Um grande desfile militar foi realizado pela Coreia do Norte em comemoração do aniversário de 75 anos das Forças Armadas do país. Durante o evento foram exibidos cerca de 10 mísseis balísticos, um número recorde de equipamentos já exibidos em desfile no país. Grande desfile militar na Coreia do Norte. O líder do país, Kim Jong-un, compareceu ao evento realizado pela ocasião do aniversário de 75 anos da fundação das Forças Armadas do país. O desfile incluiu pelo menos 10 mísseis Hwasong-17, os mais avançados da Coreia do Norte, e veículos aparentemente desenhados para transportar balísticos intercontinentais de combustível sólido. O país realiza com regularidade desfiles militares para comemorar datas importantes e são observados em busca de pistas do avanço do regime nos programas de armas balísticas e nucleares. Mas desta vez, o que mais chamou a atenção foi a aparição de uma criança, que provavelmente é Juae, a segunda filha de Kim. Pyongyang prometeu expandir e intensificar os exercícios militares para estar preparada para uma guerra, depois de um ano em que realizou uma quantidade histórica de testes de armas. Kim pediu recentemente um aumento exponencial do arsenal nuclear do país, inclusive com a produção de armas nucleares táticas e o desenvolvimento de mísseis para contra-ataques nucleares. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.